A função respiratória pode ser definida como a capacidade que o sistema respiratório tem em transferir o oxigênio do ambiente para a circulação pulmonar e o gás carbônico que é produzido nos tecidos da circulação pulmonar para o ambiente. Ou seja, a principal função que o sistema respiratório vai apresentar é de promover a hematose, a troca dos gases, a troca do oxigênio e do gás carbônico. Oxigênio absorvido para o organismo, gás carbônico eliminado do organismo. E a função respiratória vai depender da ventilação alveolar, ou seja, da capacidade de chegar ar até as vias aéreas mais distais, chegar ventilação até os alvéolos, da difusão alvéolo-capilar, ou seja, da capacidade que os gases têm de passar pela barreira alvéolo-capilar, e também da perfusão pulmonar, ou seja, o quanto de sangue passa pelo sistema pulmonar, pela circulação pulmonar, que está apta a realizar a hematose. Sendo assim, quando se pensa em avaliação da função respiratória, considerando esses itens anteriormente citados, vamos dividir da seguinte forma. A função respiratória tem um ponto relacionado à oferta do oxigênio, como eu vou oferecer oxigênio ao paciente, de que forma o organismo oferece oxigênio, e o consumo do oxigênio, como esse paciente está consumindo, está gastando esse oxigênio. Em relação à oferta, dividimos em duas formas: ventilação e oxigenação. Quando eu pensar em ventilação, eu vou estar lembrando da musculatura respiratória, vou lembrar da resistência das vias aéreas e da elastância do sistema pulmão-caixa torácica. Então, músculo respiratório e mecânica respiratória vão estar ligados à ventilação. Pensando em oxigenação, uma das formas de avaliar isso é por meio da difusão alvéolo-arterial de oxigênio. Então, chega oxigênio até os alvéolos e passa para o capilar, para a artéria. Então, eu posso mensurar isso. Em relação ao consumo do oxigênio, vai depender principalmente da demanda ventilatória. O quanto o paciente precisa. É um paciente que tem um padrão respiratório adequado, ele tem algo na sua clínica que impacte na demanda ventilatória, como por exemplo dor, acidose, hipoxemia, hipercapnia. E uma das formas de fazer essa avaliação é por meio da razão entre o volume minuto e o consumo de oxigênio, o VO2. Então, volume minuto dividido aí pelo VO2. São formas que nós temos aí de avaliar a função respiratória, pensando de uma maneira bem global. A gente vai falar um pouquinho mais sobre alguns desses itens posteriormente. Para avaliar a função respiratória, eu busco na avaliação as alterações da função. E assim que eu identifico a função alterada, eu vou conseguir elaborar o diagnóstico fisioterapêutico. Para isso, eu preciso realizar uma avaliação detalhada. Então, eu tenho que buscar a história do paciente, uma anamnese bem adequada, coletar a história clínica desse indivíduo e identificar a presença de alguma comorbidade que possa influenciar na função respiratória. Após isso, a gente passa por os componentes da semiologia respiratória: a inspeção, a palpação, a percussão e a ausculta. Na inspeção, um dos pontos que eu vou logo pensar quando chego no paciente que está na UTI é na saturação de oxigênio. Eu tenho como avaliar isso facilmente pelo monitor multiparamétrico. Então, o paciente vai estar com o oxímetro ligado ao monitor e eu consigo identificar a sua saturação de oxigênio. Importante lembrar que para a maioria dos pacientes, a saturação de oxigênio deve estar entre 90% e 96%. Esses são os alvos terapêuticos, né? Aqueles pacientes que têm a saturação acima disso em ar ambiente, ótimo. Mas se eu instituo uma terapia para esse indivíduo, especialmente a terapia de suporte de oxigênio, eu tenho que ter uma outra meta, um outro alvo. 90% a 96% para a maioria dos indivíduos. De 90 a 93, posso considerar em pacientes com alguma condição isquêmica, como por exemplo, o AVE ou infarto agudo do miocárdio. Em algumas outras condições, eu posso considerar valores mais baixos de saturação, entre 88% e 92%, como por exemplo, em pacientes que têm risco para insuficiência respiratória hipercapnica. Quem é esse paciente? É aquele que tem DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, pacientes obesos,
que têm alguma condição, uma doença neuromuscular, pacientes que têm apneia obstrutiva do sono ou então que estão cursando por algum motivo com a depressão do centro respiratório, do drive respiratório central, como o uso de sedativos ou alguma overdose. São pacientes que eu vou aceitar, eu vou tolerar saturações mais baixas. Do outro lado, eu tenho um grupo de pacientes que eu posso permitir saturações mais elevadas, mesmo na vigência do suporte terapêutico de oxigênio, como, por exemplo, aqueles pacientes que cursaram com inalação de fumaça, a inalação de monóxido de carbono, indivíduos que tenham cefaleia em salvas, crise falcêmica ou então no pneumotórax. Então, sempre estar de olho na inspeção do paciente para avaliar a oxigenação, a saturação como um ponto inicial. Ainda na inspeção, eu vou avaliar o padrão respiratório. Qual é o predomínio? É torácico? É diafragmático? O paciente está cursando com um padrão paradoxal, no qual ele, na inspiração, apresenta uma retração abdominal, que já indica um comprometimento respiratório. Além de sempre buscar sinais de aumento do trabalho muscular inspiratório ou expiratório, que podem ser decorrentes de alguma alteração, algum aumento na carga opositora da ventilação. Pelo padrão respiratório, eu posso desconfiar de alterações de oxigenação. Então, o paciente hipoxêmico, ele tende a ter a alteração do seu padrão, com elevação da frequência respiratória, com aumento do esforço respiratório. E também a ficar de olho nas condições patológicas que, porventura, possam desencadear aumento de demanda ventilatória, como a dor, a própria hipoxemia, a hipercapnia, a acidose, são condições que podem aí desencadear alteração do padrão respiratório. O esforço respiratório pode ser visto no paciente com a contração da musculatura acessória, por exemplo, esternocleidomastoideo, os escalenos. Posso observar na expiração a contração da musculatura expiratória, da musculatura abdominal. Avalio ainda a ocorrência do batimento de asa de nariz, tá? O paciente respirando, abrindo e fechando a asa do nariz. E as chamadas tiragens, que a gente pode ver aí na animação. As tiragens intercostais, as tiragens supraclaviculares, tiragens subcostais, tudo isso nos indica que o padrão respiratório está alterado, que esse indivíduo está realizando um esforço exacerbado para manter a sua respiração. Outro ponto importante em relação ao padrão respiratório é avaliar a dispneia. Lembrar que a dispneia é uma sensação subjetiva de desconforto respiratório, ou seja, o paciente sente. Eu não posso dizer que o paciente está dispneico caso ele não me relate, porque é uma sensação que ele percebe, certo? É subjetivo. Pode ser influenciada por fatores psicológicos, fatores ambientais, sociais, fisiológicos e pode também induzir respostas fisiológicas e comportamentais secundárias. Então, a dispneia, para reforçar, é uma sensação subjetiva. O paciente vai relatar que está sentindo ou que não está sentindo. Importante avaliar a duração, como que se instala a dispneia, a intensidade, as condições que aparecem, o que melhora, o que piora, posicionamento, esforço, e pode ser avaliada por meio da escala de Borg. A escala de Borg, que é uma escala modificada que a gente acaba utilizando na prática, que vai de 0 a 10, sendo que o paciente com 0 não tem nenhum desconforto, nenhuma dispneia, e com 10 tem uma sensação de cansaço, de dispneia muito intensa. Ainda quanto à avaliação do padrão respiratório, devemos observar a frequência, ou seja, quantas vezes o paciente inspira, respira por minuto, e a amplitude respiratória. Bradipneia, eu vou classificar isso quando a frequência respiratória é baixa, por exemplo, abaixo de 12 incursões por minuto. Taquipneia, quando a frequência respiratória é elevada, acima de 20 incursões por minuto. A apneia vai ocorrer quando o paciente não respira, é uma pausa que o paciente deixa de respirar. Além disso, nós temos a ortopneia, que é a dispneia, a sensação de desconforto com o paciente em decúbito dorsal. Então, ele precisa estar sentado, por exemplo, para poder respirar de forma adequada. A trepopneia, que é o desconforto respiratório, a dispneia relacionada à posição de decúbito lateral, e aí vai ser comum em alguma alteração pulmonar unilateral. A platipneia é a dispneia relatada na posição ereta ou sentada, o paciente precisa repousar para poder melhorar do seu cansaço.
A hipopneia e a hiperpneia são associações de frequência e amplitude. Hipopneia, eu tenho uma baixa frequência respiratória associada a uma baixa amplitude respiratória. Enquanto na hiperpneia, eu tenho uma taquipneia, frequência respiratória elevada, associada a uma amplitude respiratória também aumentada. Continuando na inspeção, posso avaliar a expansibilidade torácica. Idealmente, os pulmões têm que se movimentar da mesma forma. Inspira, os dois vão se elevar. Vou observar o movimento da caixa torácica. Deve ser simétrica e equivalente. Se eu tenho alguma alteração na musculatura respiratória, na caixa torácica, no diafragma, na pleura, no pulmão, eu posso desencadear uma alteração na expansibilidade e muitas vezes observar somente um lado se elevando. Tá? Então, o paciente, por exemplo, com uma grande atelectasia, ele só vai inspirar de um lado, só vai ter movimento de um lado. Muito comum na terapia intensiva, o posicionamento inadequado do tubo traqueal, endotraqueal, tubo seletivo, muitas vezes seletiva para o bronquifonte direito, e aí faz a atelectasia do lado esquerdo, e você acaba observando somente o movimento da caixa torácica elevando somente do lado que está sendo ventilado, no caso, o lado direito. E algumas doenças vão causar redução bilateral da expansibilidade torácica. As doenças neuromusculares, a doença pulmonar obstrutiva crônica e as doenças restritivas. Então, eu vou ter uma redução bilateral da expansibilidade torácica. Um outro item da avaliação semiológica respiratória é a palpação. Por meio dela, eu posso, por exemplo, avaliar o frêmito tóraco-vocal. O que é isso? É eu sentir com o toque, com a palma da mão, a vibração que é provocada pela passagem do som pelas cordas vocais e que é distribuída para a caixa torácica, para os pulmões. Certo? Então, eu tenho o frêmito tóraco-vocal aumentado, diminuído ou abolido, e tenho o chamado frêmito brônquico. Quando que eu vou ter um frêmito aumentado? Nas condições que tem aumento de densidade do tecido, como nas pneumonias, nas condensações, nas neoplasias. Então, eu vou ter aumento. As condensações, o aumento de densidade, são simpáticas ao frêmito tóraco-vocal, aumentam o frêmito. Já vai haver diminuição do frêmito quando tem alguma barreira entre o trajeto do som e a mão, o pneumotórax, o derrame pleural. Então, de forma geral, as afecções pleurais são antipáticas ao frêmito tóraco-vocal. Elas vão diminuir o frêmito, a sensação de vibração. E o frêmito brônquico é a vibração que nós sentimos quando colocamos a mão no tórax do paciente e a secreção nas vias aéreas, nos brônquios maiores. Então, a gente põe a mão e sente que há uma certa vibração. Então, isso eu vou chamar de frêmito brônquico. A percussão é um outro recurso da avaliação semiológica e pode nos trazer alguma informação adicional, tá? Para direcionar a avaliação, então a localização de uma condição pulmonar. Nós temos aí com a percussão que é realizada geralmente com os dedos médios, no qual eu coloco um dedo médio e vou percutir com o outro dedo médio, tá? Entre os arcos costais, e vou ter dois tipos de som, basicamente, um som maciço e um som timpânico. O som maciço indica que há aumento da densidade pulmonar. Então, tem algo ocorrendo ali que está mais denso. Então, condensação, a hepatização pulmonar, o derrame pleural, eu vou ter uma condição em que há maciçez, ou seja, um som mais abafado. Já o timpanismo é um som mais aberto, mais amplo, que vai me traduzir redução da densidade pulmonar. Isso vai ocorrer, por exemplo, no pneumotórax ou então no enfisema pulmonar. A gente sempre vai fazer comparação. Percuto um hemitórax, percuto o outro e vou comparando o som entre um e outro se está mais maciço ou mais timpânico. A ausculta pulmonar é mais um item da avaliação semiológica, um item quase que obrigatório, para qualquer avaliação respiratória. Em 2016, houve uma atualização na terminologia. A gente costumava utilizar a expressão murmúrio vesicular. Esse documento de 2016, publicado pela European Respiratory Society, sugere a substituição do murmúrio vesicular por som pulmonar. Além disso, atualizou os dois termos relacionados a estertores, eram os estertores finos e os estertores grossos. Passam a ser chamados de crepitações finas e crepitações grossas.
Geralmente as crepitações estão associadas ao acúmulo de líquido, né, no parênquima pulmonar, nas vias aéreas, enfim. Ainda temos os sibilos, que manteve a mesma denominação, os roncos, também com a mesma denominação, geralmente sibilo relacionado ao estreitamento da passagem do ar, os roncos associados à secreção nas vias aéreas, e temos também o atrito pleural. Então, de acordo com esse documento, que tentou padronizar a nomenclatura da ausculta, esses são os sons pulmonares anormais. Tá? Esses são os ruídos adventícios. Além da avaliação semiológica, né, que a gente acabou de finalizar com a ausculta, é importante que o fisioterapeuta tenha domínio da avaliação funcional. O que a gente viu até agora nos traz ideias sobre o que é que está acontecendo com o paciente. Mas a gente vai lembrar que o fisioterapeuta é o profissional que trata a disfunção, não a doença. Então, a doença levou a alterações, que eu preciso saber disso, e eu tenho que saber o que é que aquela doença trouxe de alteração na funcionalidade do paciente, na função do sistema respiratório. E aí a gente tem vários instrumentos que podem ser utilizados para essa avaliação. Por exemplo, o ventilômetro, o expirômetro, o peak flow, medidor de pico de fluxo, e o manovacuômetro. Ventilômetro eu vou avaliar capacidades vitais, capacidades, né, volumes pulmonares. O expirômetro a mesma coisa, capacidades e volumes pulmonares de uma outra forma. O peak flow avalia o pico de fluxo respiratório do paciente, associado aí à tosse. Com o manovacuômetro eu avalio a força muscular respiratória, inspiratória e expiratória. Então, essas variáveis são fundamentais para que a gente consiga identificar o que a doença do sistema respiratório está trazendo de disfunção para o paciente. E tendo isso de forma clara e objetiva, eu consigo traçar a melhor estratégia terapêutica para o meu paciente. Então, em um cenário que tem inúmeros instrumentos de avaliação, nós fisioterapeutas precisamos escolher os recursos mais apropriados. Eu tenho que saber tudo, eu tenho que conhecer todos os recursos e vou escolher aqueles que eu julgo mais importantes para aquele paciente naquele momento. Porque eu vou identificar de forma precoce as alterações da função respiratória ou de qualquer fator de risco associado à ocorrência, assim facilitando a elaboração de um diagnóstico fisioterapêutico que me permita a elaboração de um tratamento fisioterapêutico com objetivos claros. E vamos lembrar que nem toda alteração funcional vai ser revertida com a fisioterapia, com o tratamento fisioterapêutico. E também nem todas as alterações vão ser revertidas de forma imediata. Tá? Então a gente tem que ter isso em mente. Eu não vou resolver tudo. O que é que nós temos que fazer como fisioterapeutas que somos? Direcionar a nossa atenção para aquela condição em que é viável a recuperação, né, o tratamento e a recuperação. E aí eu preciso estabelecer sempre objetivos a curto, a médio e a longo prazo.